por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Estamos de volta! Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco versão 2021, turbinada, com energias renovadas, prontos aqui para trazer para vocês as informações diárias da economia, do mercado financeiro e principalmente dos investimentos. Desse jeito aqui, meio descontraído, a gente cheio de otimismo com o ano que está chegando. Até que, enfim, 2020 terminou, né, gente? Quantas vezes a gente falou aqui sobre a necessidade dos ciclos se renovarem? E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de retorno do Investidor em Foco. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês. Kleber, quanto tempo? Muito tempo, né, Rê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um feliz ano novo aí a todos os ouvintes, as ouvintes. Eu tava com saudades de falar com o pessoal aqui, com você também, né? Quase um mês já, né, Rê? Que a gente verdade. Não se encontrava aqui, e acho que a gente tem sem dúvida aí um novo ciclo, ao mesmo tempo velhos conhecidos, né, tanto de problemas quanto de expectativas aí para falar. É verdade. Uhum. Que vai renovar bastante aí ao longo do ano de 2021, mas sem dúvida a gente tem uma expectativa muito mais positiva do que o contrário para a recuperação aí da sociedade como um todo, né, Rei? Não só da economia. Depois a gente ter tido um ano de 2020 tão diferente, tão complicado, a gente espera aí que esse ano seja bem diferente, viu? É verdade, a gente espera. E para começar esse ano, a gente vai dedicar o mês de janeiro a desenhar 2021. Onde investir o dinheiro nesse ano? O que a gente pode esperar da economia? De uma recuperação? Será que já estamos em recuperação? Quais as projeções para a bolsa, ações, o impacto da vacinação nos mercados? Vai ter muita conversa bacana por aqui, começando pela de hoje. Matheus Rachu, seja bem-vindo de volta ao podcast. Vamos tentar falar e tentar projetar algumas coisas. Tentar, né? Porque dado que foi 2020, a gente sabe que tem que ter um pé atrás na hora de pensar em futuro na economia, né, Matheus? Bom dia, tudo bem? É isso, bom dia, prazer aqui. Para quem não me escutou ainda, né, prazer. 2020 eu participei aqui de algum dos podcasts, foi muito legal. Agora entrando em 2021, dando aqui o feliz ano novo, né? E acho que é um dos felizes anos novos que a gente mais quis dar, né? Passar é verdade. Entrar em 2021. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre esse ano e sobre os impactos de 2020. Vai ser bem legal. Boa, Matheus, bem-vindo de volta aí, querido. Imagina. Eu ia te pedir pra gente falar dessa transição, já que você falou, né? Todo mundo queria dar esse feliz ano novo. Então começamos 2021. 2020 foi um ciclo econômico bem negativo. Aqui no podcast a gente trouxe esse assunto sobre ciclos econômicos várias vezes. Que bom que eles se renovam. E aí, Matheus, para a gente começar nosso papo, queria perguntar para você: o que muda e o que deve permanecer entre o ciclo de 2020 para o ciclo que a gente começou agora de 2021? Sim, acho que é uma ótima pergunta, né? A principal pergunta aqui é que a gente tem muitas incertezas, né, sobre isso, mas acho que o principal aqui para a gente observar é que, claro, 2020 foi um ano com grande impacto econômico, então e algumas coisas desse impacto vieram para ficar, né? E outras agora a gente começa a entrar em um novo ciclo econômico, como você muito bem disse, né? E aí eu queria só colocar teve uma frase que eu li essa semana que eu achei interessante, né? Que é uma frase que ela diz assim: nada é permanente, exceto a mudança. Então, isso mostra bem que bem focado aqui, acho que para o nosso ano, porque a mudança às vezes pode trazer pontos que vão ser permanentes, aí vão ficar para o longo prazo, né? E aí eu acho que a gente pode entrar em algumas discussões sobre mudanças de como a dinâmica econômica, né, se renovou. Então, empresas agora fazendo home office, as pessoas trabalhando de casa, a economia um pouco mais dinâmica, um pouco diferente.
Então, a gente entra aqui também nesse papo de ciclos econômicos. Então, acho que se a gente for pensar caracteristicamente no que seriam os ciclos econômicos da economia, né, você tem ali um ciclo pensando aqui em PIB, né, em construção de riqueza, você tem aí caracteristicamente um ciclo de expansão econômica com crescimento de PIB, a gente depois pode vir a ter uma crise que se transforma em uma recessão, e aí o outro passo, né, o último passo que renovaria o ciclo seria ali a parte de recuperação econômica. E aí uma coisa bem interessante que a gente teve esse ano, foi que esse ano a gente teve os dois ciclos, né, que seria um ciclo de crise e de recessão acontecendo ao mesmo tempo de forma muito rápida, né? Então a gente já falou aqui em 2020, né, no ano passado, a parte de restrição à mobilidade. Então tivemos restrição da mobilidade, as pessoas não saindo de casa, consumindo menos, isso trouxe grandes quedas de PIB, principalmente no segundo trimestre. E aí isso fez com que esses dois ciclos em 2020 se unissem, né, o crise com recessão, e aí uma grande queda de PIB, mas agora parece que, mesmo com novas variantes do vírus, né, ou com novas restrições à mobilidade na Europa, nos Estados Unidos, ou até, por exemplo, no Brasil, essa economia é um pouco diferente, né, e uma economia que se fecha, mas ela aprendeu um pouco mais a lidar com o coronavírus, esse grande impacto de atividade não seja observado mais agora em 2021. Será observado em alguma medida, mas dado aí também as perspectivas de vacina, né, e até a continuidade de estímulo em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, a gente entra aí num ciclo de recuperação, pós esse crise e recessão junto, né, a gente entra num ciclo de recuperação em 2021, e uma recuperação que é importante comentar, que é uma recuperação coordenada, né? Então, os países do mundo como um todo, e aí a gente pode comentar mais sobre a peculiaridade de cada um, né? Mas os países desenvolvidos, eles vão se recuperar de uma forma coordenada, o que traz aí um ambiente favorável para o setor externo. Então, um ambiente que, na nossa visão, né, a gente está um pouco mais otimista com o internacional do que o nacional, e aí por conta dessa entrada em um ciclo de recuperação coordenada, né? E aí riscos a esse cenário são as novas ondas de coronavírus, diminuindo mobilidade, mas como eu comentei, um risco que parece menos forte, dado o menor impacto dessa diminuição de mobilidade. E aí, para Brasil, né, e para emergentes, existem outras questões aí que impactam o crescimento desse ano, né? Mas, em geral, essa entrada em uma recuperação econômica sincronizada faz com que 2021 seja um ano de esperança, né? E aí a vacina é a nossa luz do fim do túnel, né? Boa, Matheus. E falando exatamente dessa parte de recuperação coordenada, né? Quando a gente olha para 2020, a gente teve ali a visão do mercado global como um todo sofrendo um impacto muito forte, obviamente por causa da pandemia, né? O que mudou muito a capacidade até também de proteção de cada uma dessas economias, né? Cada um usando a sua capacidade de geração de estímulos, né? De socorro, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas. E aí você falou também desses ciclos, né? Tanto de crise quanto de recessão, de queda de PIB. A gente tinha uma expectativa para o ano passado. E aí como que fica essa expectativa agora para 2021? E essa capacidade dos mercados ainda ser testada exatamente, apesar de ter a vacina, ter essa segunda onda e ainda ter uma disseminação forte do vírus, como que está essa expectativa para o novo ano agora, Matheus? Legal, acho que é uma ótima pergunta, porque como a gente falou agora de um ciclo de retomada, e aí você já linkou aqui com os estímulos, né? É interessante porque hoje a gente entra num ciclo de retomada, mas também com continuidade de estímulos, né? Principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa. E aí a China é uma outra parte, né? A China ela se recuperou anteriormente, a China que já recuperou bastante da sua indústria e vem crescendo, deve crescer bem em 2021. Mas quando a gente olha, por exemplo, só para citar aqui, né, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele passou um pacote em 2020 de 2 trilhões de dólares em março, e aí só para a gente ter aqui uma comparação, né, o PIB do Brasil em 2019 foi 2 trilhões, então assim, é muito dinheiro. E aí mesmo passando esse pacote aí de 2 trilhões, a gente teve hoje, já agora para 2020, a aprovação de um novo pacote de 900 bilhões de dólares, e isso podendo ser estendido para quase 2 trilhões novamente, dado ali discussões entre democratas, né, o Joe Biden agora com um Senado também democrata, né, tentando passar mais fiscal e mais estímulos. Então a gente vê que tanto isso, né, os estímulos ali pela parte
fiscal Estados Unidos ou fiscal Europa, né? Porque a Europa também aprovou um Recovery Fund, né? Que é o fundo aí de recuperação, que tem algo próximo de $1 trilhão também aqui para os anos de 2021, 2022, 2023, né? Para os próximos anos. E aí isso, mais a parte monetária também, então juros historicamente baixos e muita injeção de dinheiro na economia, né? Faz com que os países desenvolvidos entrem aí num ciclo de retomada com estímulos de forma bem forte. Aí quando a gente olha, por exemplo, também para cálculos de renda, né, para os Estados Unidos, a gente vê ali um bom incremento de renda para as famílias e uma continuidade de incremento de renda nas famílias, né? E isso vai ser muito importante para retomar. E aí quando a gente pensa em crescimento, nossas projeções de PIB aí para o mundo, né, para os Estados Unidos a gente tem para esse ano uma projeção de 4,5% de crescimento. Lembrando que 2020 ainda não está fechado, mas nossa projeção é de uma queda de quase 4%. E aí para a Europa a gente tem um crescimento de próximo de 5% para 2021. Lembrando que para 2020 a queda vai ser de algo como 7%. Então a Europa que sofreu muito, né, aí na crise. E aí quando você olha para a China em específico, né, a China deve crescer 8% em 2021 e cresceu em 2020, né? Vai crescer uns 2% em 2020, quando os dados estiverem fechados. Então, uma China que também se desponta aí, né? A Ásia como um todo se desponta por ter superado um pouco mais a crise do coronavírus e por ter feito uma boa recuperação da dinâmica e econômica, né? Então, acho que isso é muito importante que você falou, e aí isso também linka um pouco e onde estão os países emergentes, né? E aí fica a questão para o Brasil, né? O Brasil que deu muito estímulo aqui em 2020, um estímulo que foi muito necessário, fez com que a renda fosse mantida, né, do brasileiro, fez com que a gente tivesse menor queda de PIB do que devemos ter, que nas nossas contas são menos 4,3% para 2020. Mas agora, para 2021, fica o desafio, né? Como que a gente consegue estimular a economia ao mesmo tempo que ser fiscalmente responsável, né? E essa é a grande discussão aí que a gente vai ter a partir de 2021, aí, primeiro trimestre para frente de 2021. Eu queria tocar nesse ponto exatamente, Rachu, a respeito do Brasil, com toda essa peculiaridade que se tem aqui, incluindo a questão fiscal, outras questões político-econômicas, quando a gente compara com outros países que também foram atingidos pela crise. E aí, como é que o Brasil se descola do mundo? Que olhar tem que se ter para o Brasil agora, para esse ano? Sim, acho que essa é a nossa grande pergunta, né? E assim, primeiro queria passar um pouquinho, né, sobre vacinas, porque vacinas, acho que essa pergunta ela vai vir um pouco como consequência aí de respostas sobre vacinas e sobre imunizações, né? Então, quando a gente olha para o mundo como um todo, né, o mundo começa a ser vacinado. A gente tem alguns casos específicos, como, por exemplo, o caso de Israel, né, que já vacinou ali mais de 20% da população. O Israel é um país com uma população pequena, né, tem 9 milhões de habitantes, mais ou menos, mas já tem uma boa quantidade da população vacinada, uma vacinação que vem acontecendo de forma rápida. E aí isso vai ser bom para a gente estudar como que a economia responde à vacinação, né? E aí por que eu estou falando isso, né? Porque espera-se que, dado que idosos e pessoas mais vulneráveis sejam vacinadas no começo, existem algumas pesquisas que mostram que com uma pequena vacinação ali de 15%, 20% da população, a gente começa a ter ali, aí vacinando a primeira e segunda dose, começa a ter uma grande queda de mortes, e essa grande queda de mortes levaria a economia a poder abrir mais e as pessoas a se sentirem mais à vontade para consumir e para o PIB se retomar, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, no Brasil a gente tem toda a discussão de vacinação, né? São Paulo ali com a Coronavac, por exemplo, e aí o país como um todo, mais usando a AstraZeneca e outras vacinas, nenhuma delas ainda aprovada no Brasil, mas a gente deve ter ali, de acordo com os nossos cálculos, uma boa vacinação da população ali lá próximo de setembro, outubro. Então, para a gente, para o Brasil, a gente deve ter essa vacinação de forma forte mais para o final do ano, enquanto os países desenvolvidos já no meio do ano devem ter uma grande vacinação, mas possivelmente no meio do ano ali a gente deve ter a vacinação desses vulneráveis e desses idosos, né, já realizada, e uma grande queda de mortalidade.
E aí, com isso, cabe aqui a gente discutir como que vai ser a recuperação do Brasil, né? Então, acho que nesse momento, a pergunta importante é: a nova variante do vírus vai chegar no Brasil, vai bater de forma forte ou não? E como são as perspectivas de vacina? E aí, por que eu falei tudo isso, né? Ligado aqui à sua pergunta sobre fiscal. Porque isso está tudo muito relacionado. Isso está tudo muito relacionado. Porque algo muito importante que a gente vai ter agora é, em fevereiro, a decisão sobre quem vai comandar as casas. A gente vem conversando com consultores políticos, né, e a gente vem observando que tanto a presidência, né, quanto a política em geral vem guardando um pouco essa conversa sobre fiscal para a decisão das casas, então a decisão de quem será o comandante da Câmara e do Senado. Por quê? Porque chegando lá em fevereiro, vamos ver como que a onda de contaminação do coronavírus se dará e quais serão as perspectivas de vacinação, porque isso pode ser ali uma pimentinha para puxar mais fiscal e para puxar mais estímulos por conta do governo. Então ali, bancadas podem olhar para um coronavírus um pouco pior no Brasil, podem olhar para perspectivas de vacinação ou boas ou piores no Brasil, né? E com isso puxar mais fiscal, puxar mais gastos para a economia. E aí, tem as reformas ainda, né, Matheus? Isso, e tentar discutir reformas também. Então, assim, a gente está em um momento ainda que é um momento de muita apreensão quanto a isso. E aí o Banco Central vem discutindo também essa parte fiscal, uma política monetária que vem sofrendo muita influência, né, do fiscal, né, então que vem sendo condicionada ao fiscal. E daí a gente tem dois cenários aqui. Um perspectivas boas de vacinação e os casos ali controlados, né, fazendo com que tanto o governo quanto o Senado, o Congresso, pense bastante no fiscal e até abra mão de alguma coisa, né, dê algum estímulo para a economia, mas de uma forma que a gente não rompa o teto de gastos de forma tão forte. E o segundo cenário é um cenário em que a gente vai ter mais coronavírus impactando a economia, as vacinas não pegando tanta atração e essa imunização não diminuindo tanto as mortes assim quanto esperado. E aí isso vai cada vez trazer mais força para mais fiscal, né? E se esse fiscal for feito de forma descoordenada e levando a grandes gastos para a economia, isso pode impactar bastante PIB, impactar perspectivas aqui de seguridade, né, para o país, né? Então, quando a gente olha para CDS, quando a gente olha para risco, pode elevar risco do país e aí pode fazer com que o Banco Central precise elevar juros antes. Então, é uma discussão que vai ser muito importante aqui para fevereiro, tá? Ô, Matheus, eu queria pegar um gancho dessa sua última frase aqui para falar para os nossos ouvintes aqui que ainda não tiveram a familiarização com essa expressão do CDS. A gente já falou aqui no podcast, mas eu acho que é legal explicar, porque faz um link muito importante com a relação do Covid-19 ainda para o ano de 2021, com todos esses riscos fiscais, né? Exatamente que é o nosso grande risco aqui, né, de como o mercado lá fora olha para o Brasil, né, e o quanto a gente vai trabalhar aqui dentro, tanto nas questões políticas, nas questões fiscais, nas questões econômicas e principalmente de saúde, né, nas questões sanitárias, para conseguir resolver todos esses problemas, para que o nosso CDS, então, não se complique e a gente tenha um problema ainda maior, né? Se você puder comentar um pouquinho disso, que acho que daí dá essa tônica toda, que você já fez um grande resumo aqui no começo para a gente, para o investidor saber aonde que está o risco dele, aonde que está o risco Brasil, né? Sim, a gente tem um risco hoje que é um risco elevado, mas a perspectiva ainda é uma perspectiva de controle fiscal, né? Então, quando, por exemplo, o estrangeiro traz dinheiro para o país, né, ele pensa também em quanto que o país é sólido, né, ele pensa bastante em quanto o país é sólido, quanto que as instituições são fortes, e aí ao longo do tempo, né, se você tiver um cenário em que você tem um grande descontrole fiscal, isso pode levar também a um grande descontrole monetário, isso pode levar a muita inflação, o Banco Central precisando subir muito os juros, porque ele olha ali os juros neutros da economia, né, que é onde ele deveria estar para estimular a economia ou sem gerar inflação, né? Então, tudo isso junto, se você aumenta muito o risco do país, você acaba expulsando o capital aqui do país e aí você tem consequências para a taxa de câmbio, né? Então, menos capital no país, você vai ter uma depreciação da sua moeda, isso pode gerar uma inflação de forma descoordenada, né?
perder a inflação estruturalmente, né? Então, uma inflação que explode estruturalmente. Então, isso são questões muito importantes para o país, tá? E aí, esse início de ano, principalmente, vai ser muito importante para a gente entender aonde o país está, né, na sua seriedade fiscal. E aí, isso vai fazer com que o estrangeiro olhe para o Brasil de uma forma como um país importante para se investir e seguro, né? Ou como um país que perdeu a mão ali e não quer investir. Boa, Matheus. E eu acho que é isso, assim, pensando, vocês falaram um pouco sobre o investimento, né, e aí acho que esses fluxos são importantes também, quando a gente pensa na Bolsa de Valores, né, a gente vê que a Bolsa de Valores vem se valorizando, a gente vê que assim, a Bolsa vem se valorizando muito por conta desse ambiente de taxa de juros baixa, né, com o fluxo de capital, então manter essa austeridade fiscal vai possibilitar manter esses juros de forma baixa e estrutural, né, com pouca inflação, e aí isso vai fazer com que a gente possa ter aí um movimento de valorização de ativos importante, né? Então 2021 vai ser um ano importante nesse sentido. Até porque essa questão fiscal, ela se apresentando de forma negativa, não é só para o governo e para as contas públicas, acaba sendo uma reação em cadeia, né, Rachu? Acaba impactando o governo, as contas, mas também vem impactar mercado, vem impactar investimento, vai descendo, né? Com certeza. Se você pensar nas empresas, né, se você tiver mais inflação e você tiver mais uma taxa de juros muito mais elevada, acaba perdendo atratividade você investir em outras coisas, né? Então você acaba aí desestimulando a sua economia, né? E esse é o papel aqui da política monetária, né? Se você tem uma taxa de juros muito alta aí por conta de um risco fiscal, um risco de inflação, as empresas são pouco estimuladas a investir, né? Então você tem empresas que geram menos lucros e com menos capacidade de crescimento, né? Então. Claro. Ô Kleber, pra gente encerrar, você pergunta ou eu pergunto? O que todo mundo quer saber aqui. Pode ir, Rê, vai você. Rachu, o coronavírus continuará sendo o vilão da economia este ano, hein? Acho que no começo sim, tá? Eu acho que a grande resposta aqui vai ser a resposta sobre as vacinas, né? Então, as vacinas vão vir aqui dizer alguma coisa. Mas aí o que eu queria deixar coronavírus com certeza foi o vilão de 2020. 2021 espero que como se a gente estivesse num jogo de videogame aí, que a gente consiga matar esse chefão, né? Acho que 2021 vai ser esse o grande objetivo do ano. Boa, pelo menos até todo mundo tá vacinado, né? Exatamente. Muito bom, Matheus. Obrigada por esse primeiro episódio de 2021 com a gente. Vamos voltar para acompanhar esse cenário tão diferente depois de um ano tão atípico como foi 2020. A gente vai ter muito que conversar aqui. Então esperamos que você volte muitas vezes ao nosso podcast esse ano. Muito obrigado, eu estarei aqui sempre. E aí um recado que eu queria deixar para o pessoal claro. Que as nossas projeções, né, os nossos números de projeções e tal, a gente tem tudo isso lá no site da Itaú Asset, tá? Então, se o pessoal quiser também entrar no site da Itaú Asset para pegar a nossa tabela com as projeções para o Brasil, isso vai estar sempre atualizado por lá. Então, eu acho que é legal também para o pessoal estar atualizado aqui. Além Pode de deixar bastante atenção no podcast. Claro, e a gente coloca o link com a página das projeções aqui também na descrição, para quem quiser acompanhar hoje e talvez voltar a revisar esses números sempre, aproveitando que está sempre atualizado, a gente deixa aqui para facilitar. Boa, fechado, combinado. Excelente, Matheus. Obrigado mais uma vez, um ótimo ano para você, para Itaú Asset, para todos nós aqui. E a Rê vai falar daqui a pouquinho aí no encerramento, mas a maioria dos nossos materiais aqui também contam com as projeções, né, Rê? Que a gente vai atualizando da própria Itaú Asset aqui, em que a gente vai sempre colocando ali os principais indicadores aqui para os investidores, as investidoras também irem acompanhando, os clientes em geral, Matheus, que eu acho que é super importante para eles terem esse acompanhamento, né, e saber que a gente está de perto, olhando ali para o que está acontecendo no detalhe, né? Mas muito bom, obrigado, e a gente tem muito o que falar ao longo do ano aí. Sim, muito obrigado. Estou à disposição. Espero que todo mundo tenha gostado. Valeu, gente. Kleber, nós nos encontraremos amanhã para falar mais um pouco sobre o que esperar de 2021, tá bom? Valeu, Rê. Obrigado. Até amanhã. Até. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Um ótimo ano para vocês todos, para vocês todas. E estejam aqui com a gente. Vamos continuar essa parceria que a gente firmou em 2020. E a dica que o Kleber já adiantou
é que tem o Itaú Investimentos no Telegram. Não paga nada, gente, é só seguir o canal e por lá vocês vão ter acesso a tudo que a gente faz de conteúdo de investimento, porque vai tudo para lá. Então, vocês vão ser lembrados dos episódios do podcast, também recebem outros conteúdos de atualização sobre investimentos e conteúdo específico sobre investimentos que são produzidos aqui nas nossas equipes. Então fiquem atentos, é só seguir Itaú Investimentos no Telegram que vocês vão estar por dentro de tudo que acontece e não vão esquecer de ouvir os episódios do Investidor em Foco. Então fiquem bem, cuidem-se, a gente volta no próximo episódio nessa terça-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.